Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. Desde já quero dizer que todos são muito bem-vindos nesse canal e peço a Deus que abençoe o meu canal e o canal de todos, porque o sol nasceu para brilhar para todos. Bom, como eu falei no vídeo passado, estou falando sobre essa terrível doença depressão e hoje quero dar continuidade no prometido que falei que ia falar sobre um pouco da minha situação. Que na verdade eu tinha até falado que era 15 anos que eu sofria de depressão, mas na verdade eu estava fazendo as contas direito, é quase 19 anos que eu tenho esse problema. Então assim, desde já quero pedir um grande favor, quem puder deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal e se quiser compartilhar, comentar, fique à vontade. E para aqueles que já são inscritos, estão sempre vendo o meu vídeo, o meu muito obrigado. Se tratando, como eu falei, justamente da depressão, eu desde pequeno, tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu já sofria, eu já tinha problema de insônia, tinha também muita agitação, medo de algumas coisas. E a minha mãezinha, que Deus a tenha em bom lugar, sempre me levava no médico e me passava um remédio fraco, eu tomava, com o tempo melhorava. E naquela época também não tinha tanta tecnologia igual tem hoje e tanto medicamento, como tem hoje também. E era uma doença muito difícil de ser detectada, Hoje em dia eu até falo que é muito pouco divulgado esse problema da depressão, deveria ser mais divulgada, mas sim, vamos lá. Com o passar dos anos, esse meu problema foi só se agravando. Eu tive os meus princípios primeiro depressivo, eu tinha medo principalmente de pegar ônibus, pegava ônibus num ponto e já descia no outro, não podia ficar no meio de muitas pessoas, que me sentia sufocado e qualquer barulho me irritava. E isso foi passando a idade, Conforme a idade que eu já estou hoje, o meu caso se agravou. Tive que mudar muitas vezes de medicamento, Até acertar o medicamento certo demora um bom tempo. E eu passei por muitos medicamentos. Hoje em dia eu vivo abaixo de medicamento, como eu falei, medicamentos fortíssimos. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mais ou menos, tem dia que eu tô mal mesmo. Então assim, para quem vê eu gravando esses vídeos, não é fácil de eu estar gravando esse vídeo. Gravo mais quando eu tô um pouco melhor e trago algumas coisas aqui para todos. Então, já vou para meus 40 e pouco. E a situação para quem tem problema de depressão crônico, A situação muitas das vezes se agrava mais, que foi no meu caso, Foi se agravando. Hoje em dia eu continuo com o meu medicamento, não paro nunca. Estou sempre indo ao médico e também, como eu já falei, mesmo sendo medicado, mesmo estando indo no médico, de vez em quando eu tenho as minhas crises, Tem dia também que eu não aguento ver barulho, quase não saio de casa, quem me conhece sabe, fico mais em casa. Então esse tratamento já dura aí bem uns 19 anos. Não é fácil, tem que matar um leão por dia. Já tentei também algumas vezes suicídio, Já quase algumas vezes já me suicidei por causa dessa terrível doença, mas com a graça de Deus, nunca Deus permitiu que acontecesse isso comigo. E também eu sempre falo para aqueles que são depressivos, que têm esses problemas, que sempre vai no psiquiatra ou no psicólogo,
sempre é bom ter alguém da família para acompanhar, até porque é necessário que alguém acompanhe, né, para saber os medicamentos que está tomando, para saber quando tiver uma crise, como lidar com ela, como socorrer. A minha médica me cobra muito isso, né, para me levar alguém da família. Então, às vezes as coisas é um pouco meio difícil. Agradeço muito a quem me ajudou, né, as pessoas que têm me ajudado muito. Sou muito grato. E hoje em dia a minha situação ficou tão séria que eu passei por quadro de esquizofrenia, né? Hoje eu sou esquizofrênico também. Não é fácil para mim, não foi fácil para mim quando eu vi isso do médico. Eu inclusive cheguei a chorar, fiquei muito para baixo, né? Mas com o tempo você não é que acostuma, mas vai se adaptando, né? Porque são outros novos medicamentos, algumas terapias que você faz. Já fiz muita terapia, já participei de muita coisa. Então, por isso que eu sempre falo para quem conhece alguém que está aí, né, que tem o seu ritmo de vida de um jeito, daqui a pouco vem mudando uns pouco, para ficar bem de olho que alguns princípios da depressão mudam as pessoas e muitas das vezes, como eu falo, quem está de dentro não vê, é mais quem está de fora. Então, assim, tem dias que eu estou muito deprimido mesmo, tem dia que eu não quero sair da cama, tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que eu não quero ouvir nenhum barulho, que tudo me incomoda, me irrita. Tem vezes que eu fico sem comer, né? Assistir televisão, tem muito tempo que eu não assisto televisão. Às vezes eu assisto um pouco, mas saio logo, que eu não consigo ficar vendo. Mas tem a minhas melhora também, né? Às vezes tem dia que eu tô, graças a Deus, bem, né? Principalmente porque os medicamentos ajudam bastante. Então, assim, não deixo nunca de ir no médico, tô sempre me tratando e cura, como o médico falou, não tem, né? Cura não tem mais, mas sim tem o tratamento que você convive com a vida inteira. E lembrando também que cada situação dessa que você passa, né, cada vez que você tem uma crise, na sua cabeça é como se você sofresse um tipo de um pouco de perca da sua parte da cabeça, né? Como se fosse um curto-circuito. Cada vez você perde um pouco a parte da sua às vezes um pouco do seu raciocínio, às vezes você demora a lembrar das coisas. Então isso tudo faz parte. Eu tinha muito medo de ficar maluco, né? Igual eu conversava muito com a médica, mas graças a Deus a médica falou que isso não acontece. E peço também para quem vê essas pessoas que têm problema de depressão, esquizofrenia, que não tenha medo, que não abuse das pessoas, igual muitas das vezes você tem crise, às vezes a pessoa abusa de você, né? Fica fazendo pouco caso de você, acha que você não sabe. Você sabe de tudo, você não perde a memória, simplesmente você está tendo uma crise. E justamente é o que eu falo, por essas pessoas não te acompanhar no médico, né, não saber os medicamentos que você está tomando, é por isso que elas fazem isso, porque ela acha que você teve perca de memória, não se lembra do que aconteceu, do que está fazendo. Pelo contrário, você se lembra e se lembra muito bem. Até quando você sai da crise, é até um pouco pior. Você fica um pouco mais para baixo ainda, porque você às vezes fala coisa, né, que não é do seu agrado nem do agrado das pessoas. Às vezes você também faz algumas coisas e depois você até se arrepende. Então por isso que eu falo, quando você sai de uma crise, muitas das vezes você fica mais deprimido ainda. Então, um conselho que eu dou, não abuse das pessoas, não faz pouco caso, porque isso é uma doença grave e gravíssima. E muitas das vezes as pessoas só dão valor
depois que a pessoa comete suicídio. É aquilo que eu falei. As pessoas que já se foram, que não está aqui entre nós, não adianta mais falar que as pessoas era boa, que era pessoa divertida, isso e aquilo, que começam a falar um monte de coisa depois que a pessoa morre, né? Mas depois que está num caixão, a gente sabe que ali está só o corpo, o espírito não está mais. Então não adianta mais, você tem que dar valor às pessoas como, quando está aqui na Terra, né? Que depois que vai embora não adianta mais, só resta mesmo a saudade e a dor que fica no coração, né? Só quem passou por isso passa e sabe. Eu já perdi alguns amigos, já perdi muito conhecido para essa doença e é por isso que eu sempre estou aqui falando aqui no meu canal, divulgando sobre esse assunto, porque eu acho que é muito importante e, como eu já falei, é pouco divulgado, né? E o nome do meu canal é justamente, eu botei Marcelo falando de tudo um pouco, porque aqui sempre quando eu estou bem eu falo de alguma coisa e um pouco mais, né? Para quem já tem assistido meus vídeos aí sabe que às vezes cada dia eu falo de uma coisa. E peço aí quem puder deixar o seu joinha, se puder se inscrever no meu canal também eu agradeço muito. E vou trazer mais alguns vídeos aí e assim que possível vídeos diferentes também. Então assim, eu agradeço muito. Justamente eu botei esse canal para ajudar algumas pessoas que eu sei que vou estar ajudando e também para me distrair a cabeça. É um modo também de eu distrair a minha cabeça, porque eu sei que estou fazendo bem ao próximo e para mim também. Então desde já agradeço a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.